Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, irmão, a leitura e pregação da Palavra de Deus. A leitura de hoje está em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a Tua palavra que será lida e pregada agora, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre esta palavra, que ela venha a nos dar força, fortalecer, abençoar, quebrar maldições, e que a Tua palavra venha a nos converter ao Senhor Jesus, Teu Filho, Senhor. Amém. Diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então todo mundo que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Messias que havia de vir ao mundo, esse é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, todo aquele que ama a Deus, também ama ao Senhor Jesus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então nós devemos ter um amor pelos filhos de Deus, aqueles que se converteram ao Senhor Jesus e que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, todo aquele que diz eu amo a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? A Bíblia Sagrada, irmãos, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, esta é a palavra. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, os mandamentos do nosso Deus, irmãos, eles não são pesados, porque o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a lei de Moisés, e ela foi cumprida. Já não é mais a lei de Moisés que se aplica para a igreja. A lei de Moisés era pesada. Mas a palavra de Deus, agora, para nós que estamos no tempo da graça, irmãos, é muito diferente. É muito diferente. Nós precisamos confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entregar a nossa vida a Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é o caminho que leva a Deus. Não é a bondade, eu vou fazer o bem que eu vou para o céu. Não. Não é pagar seus castigos na terra, né? Seus pecados. Tem pessoas que falam assim, fulano de tal está numa cadeira de roda porque está pagando o pecado. Não. Ninguém paga pecado em vida, irmãos. Ninguém paga. Por isso tem a condenação eterna. O Senhor Jesus falou sobre rico e Lázaro. O rico morreu, foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Então, aí o Senhor Jesus falou sobre esse lugar de condenação eterna. É ali que a pessoa vai pagar pelos pecados. Só que ali é eterno. O fogo é eterno. O inferno é uma prisão temporária. É um lugar onde que a pessoa vai ficar até o julgamento final. Depois que ele for julgado, juntamente com Satanás e os demônios, todos os anjos caídos, aí vão ser lançados todos no lago de fogo. Inclusive Satanás vai queimar o resto da vida, pela eternidade, lançado no lago de fogo. E os filhos do fogo, o fogo queima, viu? Queima. O diabo, Satanás, que você pensa que te protege, ele te odeia, ele tem ódio de você. Mas ele finge que vai te proteger para que você o possa seguir. Tanto é a prova que ele te odeia, é que cada um de vocês aí, filhos do fogo, tem um demônio. Tem aí um protetor, né, que é um anjo caído. Cada um com um poder. Quando você não faz o que esse demônio quer, o que ele faz com você? Está aí a prova do ódio dele. Você já sentiu o ódio dele. Você já tremeu, e tremeu muito, e gaguejou, e perdeu as forças ao sentir o ódio desse demônio contra você, né? Inclusive um aí que já foi presidente da República, que é filho do fogo, né? Vai queimar no inferno juntamente com Satanás. E sabe do que eu estou falando. Que o filho dele foi assassinado recentemente aí por ter revelado segredos. Então tomem cuidado, porque o inferno é real, mas é uma prisão temporária, e o lago de fogo é real,
E esse é permanente, esse aí não tem mais saída dele, acabou. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Quais são os mandamentos de Deus para a igreja? Fugir do pecado, irmão. Fugir do pecado. Entendeu? Consagrar a sua vida ao Senhor Jesus, buscar santidade, orar, jejuar, evangelizar, ganhar almas para o Senhor Jesus. Pronto, é isso aí. Esse é o mandamento de Deus para a igreja. Que a gente possa orar, louvar, adorar a Deus, adorar o Senhor Jesus na unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para vencermos o mundo, temos que ter fé no Senhor Jesus, fé em Deus e fé no Espírito Santo de Deus. Tem gente que fala assim, tem que ter fé. Mas se você não falar em quem, a fé é morta. A única fé verdadeira é fé em Deus, Pai, é fé no Senhor Jesus, o Filho, e é fé no Espírito Santo de Deus. Essa fé é verdadeira. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem não confessar, quem não crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não vence o mundo. Não vence. Quem é que vence? Aquele que entrega a sua vida e crê que Jesus é o Filho. Quando você crê, se você crê que o Senhor Jesus é o Filho e morreu por você na cruz do Calvário, então você entrega a sua vida a Ele. Porque aqueles que não creem não entregam. Mas se você crê, meu irmão, entrega a sua vida. Porque essa é a coisa certa que devemos fazer nessa terra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse mais, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Então ele veio como homem e morreu por nós, e deu o seu sangue por nós. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito Santo de Deus é a verdade. Ele testifica da vinda do Senhor Jesus, por isso que nós temos essa certeza, irmãos. Porque nós temos fé no Espírito Santo de Deus, de que o Senhor Jesus realmente veio e cumpriu a vontade do Pai, levou sobre si nossos pecados e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então Deus, o Pai, Ele criou todas as coisas, criou o Filho, e criou todas as coisas, criou também o Espírito Santo. Então Ele, o Senhor Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e não a própria vontade. E o Espírito Santo foi enviado para fazer a vontade do Pai e a vontade do Senhor Jesus. Então, numa mesma missão, que é agradar o Pai, a Deus. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam em um. Então, tudo para fazer a vontade de Deus, Pai, o Criador dos céus e da terra. Amém? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, que de seu filho testificou. Então, quando o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, ouviram uma voz que vinha do céu que disse: este é o meu filho amado. Olha só para você ver. Então Deus testificou que Jesus era o filho dele. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, se você não crê no Senhor Jesus, é como se você fizesse de Deus um mentiroso. Vai pagar caro por isso. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Se você já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas tem a condenação eterna e vai ter o fim no lago de fogo. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então essas coisas foram escritas, irmão, para nós crermos no Senhor Jesus, crermos em Jesus Cristo, Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, por isso não digo que ore. O que é pecado para a morte, irmãos? Eu vou te explicar. A pessoa conhece Deus, conhece o Senhor Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse, conhece. Essa pessoa vai lá e se prostra num centro de macumba diante de uma entidade que desce ali, de um demônio. Ou essa pessoa vai na igreja católica e se prostra diante de imagem de escultura, na idolatria. Esses pecados são para a morte. Por quê? Porque a pessoa está na luz, conhece o Senhor Jesus, já aceitou Ele como Senhor, já confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus já aceitou essa pessoa, já entregou a vida para o Senhor Jesus. E essa pessoa agora vai buscar demônio, o inimigo de Deus. Esse pecado é para a morte. Esse pecado é para a morte. Então essa pessoa você não deve nem ir atrás dela pregar, e é para ela se arrepender. Se tomou conhecimento que um crente foi no centro de macumba, que um crente voltou para a igreja católica, deixa esse cara para lá. Porque esse pecado é para a morte, é traição. Deus chama esse pecado de adultério contra ele. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, tirando esses pecados mais brutos, depois eu vou fazer uma pesquisa maior, mas a princípio esses aí são somente esses os pecados para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então nós que somos do Senhor Jesus, nós procuramos não pecar. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então não ficamos em pecado. Nós podemos errar, nós podemos cair, né, nas armadilhas de Satanás, mas nós vamos nos levantar. Glória a Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. O Senhor Jesus já veio, irmão, já morreu por nós. E Ele nos dá conhecimento dele e do nosso Deus e do Espírito Santo de Deus que habita na terra. Do Espírito Santo de Deus que habita em nós, que fica, que é quem nos guia e nos leva a ter comunhão e santidade. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não existe santidade, não existe arrependimento, confissão de pecados. Porque quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Por isso devemos sempre, irmãos, buscar cada vez mais a direção e a unção do Espírito Santo de Deus. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos no Senhor Jesus, quando nós confessamos Ele como Senhor e Salvador. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí, ó. Guardai-vos do quê? Do pecado para a morte, dos ídolos, da idolatria, que é o pecado para a morte. Amém. Não essa é a palavra. Que você possa agora se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida ao Senhor Jesus, confessar Ele como Senhor e Salvador, antes que seja tarde demais. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, meu querido. Arrependa-te dos teus pecados e deixa, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu vou te ensinar agora, meu irmão, como é que você faz para alcançar a vida eterna, dar o primeiro passo para sair da condenação eterna para a vida eterna e ser perdoado. E esse pecado para a morte é posterior à confissão. Se você está no mundo, não converteu ainda, você pode confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e Deus vai te libertar desses demônios, do centro de macumba,
da magia negra, voodoo, candomblé, quimbanda, umbanda, desse espiritismo, tá bom? Da idolatria com anjos caídos, com imagens de escultura. Deus vai te libertar, porque você ainda não conhecia. O pecado para a morte é daquele que já confessou o Senhor Jesus e aí volta lá e vai cometer. Sabendo quem é Deus, sabendo quem é o Senhor Jesus, sabendo quem é Jesus, sabendo quem é o Espírito Santo, volta e vai adorar demônio. Esse pecado é para a morte. Mas quem ainda não tinha confessado o Senhor Jesus e por um motivo ou outro entrou nesses caminhos, ainda há esperança. Arrependa-se. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Agora Ele vai te libertar. Esses demônios falam que vão te matar se você entregar a vida para o Senhor Jesus, que você virar crente, mas é tudo mentira, eles não têm poder para te matar. Depois que você confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, um anjo de Deus desce e acampa ao seu redor, e esse anjo de Deus é 10 vezes mais poderoso que qualquer demônio, até mesmo do que Satanás. Satanás não pode mais chegar perto de você. Amém? Então confessa o Senhor Jesus agora. Eu vou te ensinar como é que você faz isso. Para o que você estiver fazendo, olha para a tela e repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa todos os meus pecados. Entra no meu coração, Senhor, e faz morada em mim. Que o Teu Espírito Santo também habite em mim. E guarde em mim a Tua palavra, que é essa palavra que te protege e dá força, irmão. E guarde em mim a Tua palavra. O Espírito Santo do Senhor, guarde em mim essa palavra, para eu não pecar contra Ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor desça agora e acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como Teu servo, Senhor, e como Teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Na paz do Senhor Jesus, tem um anjo de Deus agora do teu lado e eu vou orar por você. Senhor Deus, essa pessoa que está se convertendo aí, que chegou diante do trono agora e confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa de proteção extra, Deus, porque ele está largando a idolatria, ele está largando a macumba, ele está largando o satanismo, o voodoo, a magia negra, o candomblé, a quimbanda, umbanda, espiritismo, estava envolvido com ocultismo, estava envolvido com yoga, com as coisas do diabo, de Satanás, e essa pessoa agora será perseguida, Deus. E o anjo do Senhor, que ele acampe ao redor dessa pessoa, e que o Senhor possa enviar anjos de guerra, Senhor, quando ele estiver sob ataque, e que esses anjos de guerra venham a salvar cada um desses que confessaram o Senhor como Senhor e Salvador agora. E esse aí, Deus, está ouvindo a Tua palavra, que o anjo de guerra do Senhor esteja guardando ele também, em nome do Senhor Jesus. E você que confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador agora, meu querido, seja um seguidor ainda, o Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva /Milvio, meu nome, no YouTube. Você vai ouvir dezenas e dezenas de pregações. Essas pregações te levarão a ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é o que nos alimenta. Jesus disse, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, irmão. Que cada vez mais nós confessemos e que nós entreguemos, possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Na unção e na direção do Espírito Santo, e ter comunhão com o Espírito para ouvir a voz dele e obedecer às ordens dele. Amém? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Que Deus te dê força. Se precisar, conta comigo aí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos e que o anjo do Senhor esteja ao teu redor para te dar força nesse momento, nessa postura que você tomou agora e nessa entrega que você fez da sua vida ao Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.